O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para o match no qual eu, o Felipe e a Silvia daremos aquele tradicional peão pela nossa quebrada latino-americana. Guatemala elege seu primeiro presidente de esquerda desde golpe de 1954. Tivemos a vitória do Bernardo Arévalo, do partido Semilha, né, o partido Semente. No segundo turno ele ficou aí com praticamente 61% dos votos, o que dá mais ou menos 2.440.000 votos. Em segundo lugar ficou a Sandra Torres, né, a ex... Que existe uma expressão em espanhol que é la tercera es la vencida, que no caso dela não ocorreu, que é a terceira vez que ela chega no segundo turno e perde. Isso, ela que é ex-primeira-dama, né? Ela quando era esposa do Álvaro Colón, foi presidente de 2008 a 2011, da União Nacional pela Esperança, né? Que é um partido ali que ele surge como um partido para ser uma espécie ali de democrata cristão e vira mais um dos vários partidos conservadores da Guatemala, né? A gente já vai falar do Congresso do país. E ela se divorciou justamente do ex-presidente ao final do mandato, né? Então... Que você está acusando ela de alguma coisa? Não, mas é que na Guatemala tem essa regra, né? Você não pode se candidatar se você tiver sido parente de algum mandatário. Aí, viu? Por isso que tem a Silvia aqui, viu? Você fica na fofoca, você vai na informação. A base. E o comparecimento eleitoral no segundo turno foi de apenas 45%. Né? A gente, como eu disse, vamos falar um pouquinho da composição do Congresso também, mas Silvia, seus primeiros comentários, por favor. Silvia que está conosco no estúdio dessa vez, não está gravando à distância, voltou da Argentina. Silvia que faz ponte aérea São Paulo, Buenos Aires. Tudo bem, obrigada por estarem aqui comigo. É sempre mais solitário fazer à distância, gosto muito de estar aqui no estúdio. E sim, da Argentina que a gente vai falar um pouco mais adiante, que está on fire, né? A Guatemala, esse resultado da Guatemala eu achei uma boa notícia para a democracia local ali, tendo em vista o cenário que a gente estava tendo, né? O contexto dessa eleição, em que vários candidatos foram impedidos de se candidatar, em que o atual presidente, Alejandro Yamatei, vem avançando contra as instituições já há vários meses, perseguindo imprensa, perseguindo jornalistas, mandando jornalistas para a prisão, enfim, e tentando influir muito no resultado dessa eleição, tanto que a gente até já comentou aqui, o governo em si estava mais ou menos por trás ali dessas decisões do Tribunal Eleitoral de cancelar as candidaturas, depois cancelar o próprio resultado do primeiro turno. Então eu vejo como uma boa notícia inicialmente. Se Bernardo Arévalo vai ter condições de fazer um bom governo, se ele está preparado, isso a gente ainda vai ver, porque ele apesar de ser filho de um ex-presidente, é um outsider da política local e vai enfrentar essa máfia que é o Congresso atual da Guatemala, que é, enfim, bastante corrupto. Mas o partido Semilha, acho que era isso que você queria falar agora, Felipe, ele teve uma boa votação para o Congresso, né? Vai ser a terceira força, ou seja, não vai compor maioria, vai ter que negociar, e aí vão vir as dificuldades, mas não é tão, enfim, não está tão pouco representado assim, né? E lembrando que o movimento Semilla, né, ele é bastante recente, né? Ele surge justamente nos protestos contra a corrupção, né, que inclusive é a principal bandeira do Arévalo, né, durante a sua campanha, e um partido que cresceu muito entre a juventude guatemalteca, né, principalmente nos quadros universitários e nas comunidades indígenas, né, e também nos centros urbanos do país, né. A Sandra Torres teve uma votação mais expressiva nas zonas mais rurais, né. No Congresso, como a Silvia mencionou, né, o Semilha ficou em terceiro com 23 assentos. A maior bancada vai ser a do Vamos, né, que é o Partido Conservador, com 39. A UNE em segundo com 28.
A questão é que né, você tem uma série de outros partidos menores, né, ou partidos novos, e o que acontece? Se a gente somar ali o que seriam os partidos conservadores, uma espécie de centrão guatemalteco, né, nós temos 46 cadeiras. Aí o partido, né, da direita liberal, o novo partido da direita liberal, né, que é o Cabal, ficou com 18 assentos. Se a gente pensar em outros partidos de esquerda, nós temos apenas 6. Né? Então, assim, dentro de 160 cadeiras, a gente pode falar apenas que 29 foram para a esquerda. Né? Então, embora o Semilha por si tenha tido um bom desempenho, a tendência é que eles fiquem isolados nesse parlamento que é bem conservador, que é o perfil da Guatemala, né, pós-golpe de 54. Né? O golpe de 54 interrompe ali os dois partidos mais progressistas da época, inclusive o governo do pai do Bernardo Arévalo, né? O Juan José Arévalo. Aí nós temos a Guerra Civil, nós temos ditaduras militares típicas da América Latina durante o período da Guerra Fria, apoiadas pelos Estados Unidos, com pautas conservadoras, anticomunistas. No Brasil, né, o espantalho, né, o bicho-papão, digamos assim, da época da ditadura era Cuba. Né? Em Guatemala, o bicho-papão é a Nicarágua. Né? Que olha só, se a gente não impedir os comunistas, vai dar errado que nem na Nicarágua. Né? E hoje, né, nós temos Ortega num governo autoritário, um governo ditatorial. Né? Então, o conservadorismo é muito forte na Guatemala, até como parte desse legado. Tanto que é o primeiro governo de esquerda desde 54 eleito. Né? E lembrando que o pai do Arévalo foi o primeiro presidente democraticamente eleito. Né? Isso, já no pós-Segunda Guerra. Mas o golpe foi contra o Jacobo Arbenz. Né, mas a família acabou se exilando também. Inclusive o Bernardo Arévalo nasce em Montevidéu e passa por diversos outros países durante a sua infância. Ele é um cara bastante cosmopolita, né? Estudou em Israel, foi vice-ministro de Relações Exteriores, embaixador, agora na Espanha, foi cônsul também em Israel, então tem uma atividade diplomática bastante ativa, né? Sim, sim. E só complementando o que vocês estavam dizendo aí sobre o Congresso não ter, enfim, o Semilha não vai ter que compor, vai ser dificilíssimo aí aprovar as coisas, mas eu conto que com a presença das ruas, em 2015, quando essa galera saiu às ruas para protestar contra a corrupção, foi um movimento bastante expressivo, chamou-se inclusive de a Primavera da Guatemala, né? E daí também, desse caldo cultural, aí, desse caldo político, nasceu o Semilha. E vendo no domingo à noite as comemorações na cidade da Guatemala, assim, a gente voltava a ver ali as imagens dessa juventude esperançada, nessa parte da população urbana esperançada fazendo festa. Então, enfim, quero ser otimista. Concluindo, quero ser otimista com algum país. Serei com a Guatemala agora. E a Sandra Torres, ela, pelo menos até ontem, dia 24 de agosto, ela não reconheceu a vitória. Né? Ela ainda está, né, tá falando necessidade de eventual recontagem e tal. Ela que, para agradar esse eleitorado conservador, né, usou uma retórica na campanha, né, de que o Bernardo Arévalo vai liberar o casamento gay, o casamento LGBT, né, ela é a candidata da família tradicional, ele é o comunista infiltrado e tal. Que, né? Inclusive, uma das filhas do Arévalo é lésbica, né? E teve que casar no México, já que na Guatemala não é permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esse tema preocupa porque, se não me engano, a posse na Guatemala é só em janeiro. Ou seja, tem bastante tempo até, enfim, para acontecer muito problema até lá, né? E numa entrevista recente, o Arévalo também indicou que a vitória não é o mais difícil, é tomar posse. Né? E outra questão interessante, né? Isso que a Silva estava falando, né? Da questão da corrupção e tal, você também mencionou. A própria Sandra Torres, ela já chegou a ser detida, né? Suspeita do que o que a gente aqui no Brasil chamaria de Caixa 2, né, que é desvio de dinheiro pelas eleições, e o que aconteceu? Ela teve uma frase que repercutiu bastante, que eu fui dar uma pesquisada, né, que ela falou que ela defende a soberania guatemalteca.
né? E aí você olha uma frase dessa e fala, tá, legal, né? É óbvio, né? Mas ela estava se referindo àquela comissão internacional, né, que foi feita em cooperação com a ONU, com os Estados Unidos, que operou até 2019 para investigar a corrupção na Guatemala. Foi uma espécie de lava-jato guatemalteca, vamos dizer assim. Sim. E que nesse processo que ela foi detida. Né? Então, ela inclusive depois foi desmantelada, né? Isso, né, o desmantelamento começa com o time Morales, né, aquele palhaço. O palhaço literalmente. E então, assim, quando ela fala só a favor da soberania, eu não quero que os Estados Unidos investiguem aqui e me prendam. Né? É isso que ela está querendo dizer, tá aquela SAP para ela. Bem, agora a gente vai utilizar aqui de um malabarismo retórico, né? A gente segue na bacia do Caribe, mas a gente vai para Guiana britânica, né? Isso, a gente vai passar rapidamente pela Guiana, né? Que a gente já mencionou vez ou outra aqui no programa e tal, né? Nossa vizinha. Nossa vizinha, né? E a gente já mencionou especialmente por conta do presidente Irfan Ali, né? Que é o único presidente muçulmano, né? Aqui da nossa região. E é o segundo da história, depois de um presidente de Trinidad e Tobago, que eu não vou me lembrar o nome agora, peço desculpas. E por quê? Né? Porque na Guiana, agora, essa semana, na verdade hoje, né, sexta-feira, dia 25, dia que estamos gravando esse programa, são celebrados os 200 anos da revolta de Demerara, que foi uma revolta de pessoas escravizadas na Guiana. Né? A Guiana, como várias posses europeias na região do Caribe, né, era um foco de escravidão de pessoas negras para a produção de açúcar. E essa rebelião de pessoas escravizadas, ela é muito importante para o processo de abolição da escravidão no Império Britânico. E o que acontece? Como parte dessas celebrações, irão os representantes da família Gladstone. Tá? Acho que não tem nada a ver com o ex-zagueiro que jogou no Palmeiras e no Cruzeiro. Que é uma família de origem escocesa, que inclusive... tem nessa família um ex-primeiro-ministro, o William Gladstone, que foi primeiro-ministro em mais de uma ocasião, e é uma família que fez fortuna a partir da mão de obra escravizada de outras pessoas. Né? E o John Gladstone, né, que é um dos descendentes, né, ele vai lá como parte dessa... Porque a revolta começa na plantation da família, inclusive, né, o líder da rebelião, ele tinha, né, justamente o sobrenome Gladstone, né, que foi imposto a ele pelos seus proprietários, e ele vai lá como parte de um pedido de desculpas. Só que o presidente da Guiana falou, olha só, o seguinte, desculpa é legal, desculpa é bonito, mas a gente quer compensação também. Porque os descendentes dessas pessoas que trabalharam por séculos e não colheram os frutos do seu próprio trabalho estão aqui até hoje. Né? E lembrando que nós temos aquela iniciativa da CARICOM, né, especialmente com Jamaica e Barbados, para exigir compensações do Império Britânico. Né, do governo do Reino Unido, no caso. Né, ou das famílias, enfim. Então, é um assunto muito interessante, né, a partir aí desse evento relativamente pequeno que vai acontecer aqui na Guiana, na nossa vizinha. E é um evento interessante que vale muito a pena ser conhecido. Existe um livro da famosa historiadora já falecida Emília Viotti da Costa, chamado Coroas de Glória, Lágrimas de Sangue, foi lançado pela Companhia das Letras aqui, que conta, ela reconstrói como ocorreu essa rebelião escrava em 1823. E ela tem um estilo narrativo muito acessível, é uma história muito interessante, na qual ela fala também da presença dos mercenários americanos em Demerara, na região, enfim. É muito interessante o livro se alguém quiser se aprofundar nesse tema. E só uma observação sobre isso que a Silvia mencionou, que é muito interessante. É bom lembrar que a professora Emília Viotti da Costa, que é uma das principais historiadoras da história brasileira, ela foi professora em Yale, para onde ela foi depois dela ter sido caçada pelo AI-5. Sim. Né? Ela foi uma das mais de milhar de cientistas e professores universitários que foram formados no Brasil por investimento brasileiro e foram expulsos do Brasil durante a ditadura militar, numa política, né, além de cruel, violenta, né, tacanha,
né? E aí ela foi fazer parte da formação de estudantes em Yale, né? Assim como tivemos físicos que foram para o CERN, tivemos o Celso Furtado que foi para Sorbonne e tudo mais. E ela é a organizadora daquela coleção da editora Unesp das Revoluções, né? Que daí passa por países e regiões, né? Inclusive tem a Revolução Guatemalteca dentro dessa coleção, né? Já que a gente falou do país centro-americano. Bem, da Guiana passamos agora para o Equador, que tal qual a Guatemala teve eleições nesse final de semana, mas o primeiro turno, no caso, né? Por conta da morte cruzada convocada pelo Guillermo Lasso. E tal qual a Guatemala também tem uma surpresa, né? Que chegou ao segundo turno, que é o Daniel Noboa. Exatamente. O príncipe da banana. Agora aqui ele será chamado de príncipe da banana, né? Porque ele é o filho do rei da banana, né? O Álvaro Noboa, que é um dos maiores magnatas do Equador. Mas apenas passando aqui pelo resultado, e aí eu calo a boca. Lembrando, né, como o Matias falou, essa eleição é por conta da morte cruzada, então não é um mandato inteiro, tá? Em 2025, né, nós teremos novas eleições, tá? Daqui a 2 anos. Mas a Luísa Gonzalez, do Revolução Cidadana, né, o partido do Rafael Correa, ficou em primeiro no primeiro turno, com 33% dos votos. Em segundo lugar, ficou o Daniel Noboa, da Ação Nacional Democrática, com 23% dos votos. Tá? O Christian Zurita, do Movimento Construir, né, que foi o candidato que substituiu o assassinado Villavicencio, ficou em terceiro com 16, e o Ian Topic, né, que era o candidato ali mais da linha dura e tal, da coalizão Um País Sem Medo, ficou em quarto com 14% dos votos. Né? Silva, por favor, seus comentários sobre a vitória preliminar, digamos assim, da Luísa Gonzalez. Pois é, a Luísa Gonzalez teve uma boa votação, chegou em primeiro lugar nesse primeiro turno, mas a gente precisa ficar alerta também com o fato de que essa costuma ser a votação, o voto duro do correísmo, né? Se levar em conta o tamanho da força política, ela até teve um desempenho mediano ali, ficando na média, justamente, das votações dos candidatos do Correia. O Noboa foi uma surpresa aí que se explicou aí nas análises, nos jornais e tal, pelo fato de não ter tido pesquisas entre o fim da campanha e a eleição propriamente dita. Então, por isso que não se percebeu a chegada do Noboa aí como surpresa, né? E o que eu achei curioso, ouvindo as declarações ali de todos os envolvidos, é que se reforçou mais ainda a questão da segurança. A própria Luísa Gonzalez, que até tinha gravado uns vídeos assim, bem... pareciam vídeos turísticos, assim, que ela dançava, falava das belezas do Equador. Ela mesma já adotou um tom de que vai ser bastante dura com a violência. O próprio Correia também tuitou algo a respeito. E o Noboa está embarcando nessa onda, né? Parece que ele andou conversando essa semana com o Topic também, o chamado Rambo equatoriano. Mas precisamos ver aí o que esse próximo mês nos reserva de campanha, e lembrando que o Equador continua num estado bastante de fragilidade mesmo, né? De medo os cartéis atuando, não sabemos se vão atacar mais alguém. Enfim, já tivemos 3 mortes, né? O prefeito de Manta, o Fernando Villavicencio e o Pedro Briones do Partido do Correia. E pensando no mapa eleitoral equatoriano, né, a Luísa Gonzalez venceu em 14 províncias, o Daniel Noboa em 6 e o Christian Zurita em 4, né, contando Galápagos. Enquanto que no voto no estrangeiro, a Luísa Gonzalez ganhou nas circunscrições do exterior de Europa, Ásia e Oceania, e América Latina, Caribe e África, enquanto que o Christian Zurita ganhou na circuncisão de Estados Unidos e Canadá. E você mencionou, né, as Galápagos, as tartarugas votaram nele. Elas são as principais eleitoras daí.
Sobre a Assembleia Nacional, né, o Congresso Unicameral, a gente ainda não tem o número de cadeiras, né, calculado, porém, o que é muito interessante de olhar é que a proporção dos votos ela é ligeiramente diferente da proporção dos candidatos à presidência, especialmente no caso do Noboa, né? Enquanto o Noboa teve 23% dos votos para presidente, o partido dele teve apenas 11% dos votos na Assembleia Nacional. E os grupos, inclusive indígenas, foram melhor votados para a Assembleia. Então isso provavelmente indica que talvez parte desse voto no Noboa tenha sido uma espécie de voto útil, ali de, vamos votar num cara de direita que possa vencer a candidata do Correia, né? Que possa vencer o correísmo, digamos assim. E chama a atenção também o desempenho negativo do Yacu Pérez, né? Que foi de terceiro candidato mais votado nas últimas eleições, para sexto agora, até porque houve uma mudança de discurso, né? Ele tentou se aproximar do eleitorado mais conservador, mas acabou perdendo justamente parte da sua base, né? Ele que era um candidato muito mais ligado à causa indígena, mas esse discurso linha dura talvez tenha afastado, né, eleitores que votaram nele na última eleição. E normalmente a gente deixa o recado dos ouvintes para o final, mas teve um recado de um ouvinte que eu achei muito curioso da gente repercutir aqui no contexto, né? Inclusive com a Silvia aqui, que o nosso comentário do nosso Alair Guedes, ele falou: ouço o programa há uns bons 5 anos, mas nunca achei que iria ter cobertura de comentar algo até hoje. Estou morando na Romênia há quase 1 ano. Uma das primeiras coisas que fiz quando vim para cá foi ouvir o Fronteiras Invisíveis sobre a Romênia, e o comentário do Felipe sobre as bananas me lembrou que uma das maiores estranhas quando eu cheguei foi ver que 99% das bananas vendidas aqui são do Equador. A marca pode mudar, dependendo da rede de supermercados, mas basicamente toda a banana que eu vi aqui é vendida do Equador. Manga é 50% entre Peru e Brasil, mas banana é um monopólio do Equador. E todo mundo que eu conheço tem uma banana favorita. Prata, maçã, da terra. Aqui só tem um tipo de banana. Banana. Tá? E ele disse que o mesmo vale para qualquer fruta tropical. Né? E ele mandou um grande abraço para gente que viu ele sair de um bolsista no meio da faculdade para hoje trabalhando na Europa com uma família consolidada e que ouve a gente no ótimo transporte público de Bucareste. Aí. Então que tá fantástico. Aí, são as bananas equatorianas. Que são muito gostosas, são as minhas preferidas. Não, é aquela banana Cavendish, que não vem pro Brasil com muita frequência. E ainda sobre a eleição no Equador, algum comentário ainda de vocês? Porque tem também a questão do referendo, né? Exatamente. Então, para a Silvia comentar, nós tivemos o referendo sobre a exploração de petróleo na região de Assuni, né, na Amazônia equatoriana, e o sim, que era pela proibição, né, ganhou com 59%, e o não, que era pela manutenção, ficou com 41%, perdeu. Né? Então, com 59%, o eleitorado falou para deixar o petróleo debaixo do chão. Porém, o ministro de Energia, o Fernando Santos, já deu um migué na quarta-feira, dia 23, dizendo que pode ser difícil desmantelar a infraestrutura já existente em Assuni. Né? Então já começou a dar um migué aí. Mas enfim, Silvia, por favor. Sim, Bom, na verdade, esse foi o melhor resultado dessa eleição, né? Uma resposta contundente dos indígenas sobre a conservação do ambiente, enfim, não só dos indígenas, da população, óbvio, foi um referente, mas era uma causa indígena. E se politicamente o Pachacuti, que não está com o partido indígena, maior partido indígena equatoriano, não está em condições de chegar à presidência, pelo menos essas causas mobilizam a maioria dos equatorianos, né? Leônidas Issa, que é de uma outra corrente dos indígenas equatorianos, que chegou a pensar em se candidatar, mas acabou não o fazendo, comemorou muito, disse que, enfim, isso é
é resultado da campanha que as comunidades indígenas do interior têm feito há bastante tempo contra essa exploração. E esse ministro realmente está estalando aí, né? Está reclamando a beça, dizendo que não dá tão abruptamente, enfim. Mas falasse antes, né, do resultado. E só para registrar aqui nesse bloco, né, hoje, sexta-feira, dia 25, a polícia espanhola anunciou a maior apreensão de cocaína da história da Espanha. 9,5 toneladas de droga, e, no caso, vindo do Equador. Né? Então, que a gente sempre comenta, né, que o Equador hoje se tornou um grande porto de saída dessa produção, né? Por isso que nós temos toda essa violência no país. Principalmente em Guayaquil, que é o principal porto. Isso, mas não é pelo consumo dos equatorianos, não é sequer pela produção, é pelo fato de que se tornou um ótimo porto para transporte das drogas. Bem, a gente segue na Bacia do Pacífico, vamos agora para o Chile, já que a CNN local publicou um áudio inédito do ex-ministro da Defesa chileno, Orlando Letelier, confirmando, né, que Salvador Allende ia convocar um plebiscito justamente em 11 de setembro de 1973, né? No áudio, que conforme eu disse foi publicado com exclusividade pela CNN, mas fica aqui o puxão de orelha ao editor do veículo, Juan Alemany, que tenha ameaçado processar outros veículos que divulguem um áudio que é de interesse histórico, que é um absurdo, né? Pensando no contexto aí de 50 anos do golpe. O áudio também mostra, né, a confiança que o Carlos Prates tinha no Augusto Pinochet, né, que acabou traindo a cúpula militar, além de outras questões ali. O áudio é do dia anterior ao golpe, né? Então mostra todo esse contexto aí pré-golpe de 1973, né? E só lembrando que o Orlando Letelier, né, ele ocupou diversos cargos-chave no governo Allende, foi também ministro das Relações Exteriores e ministro do Interior do país, e acabou sendo assassinado em Washington em 1976, vítima de um carro-bomba. Esse caso é realmente impressionante e interessante, né? Até então o plano Cóndor ou as ditaduras latino-americanas não tinham cometido assassinatos fora dos seus países, né? E acontecer na capital dos Estados Unidos foi bastante emblemático. Quanto ao áudio, o editor da CNN obviamente não está agindo bem, até porque ele já deu furo. Não tem nenhum sentido ele reservar esse áudio para ele nem vai conseguir fazer isso em tempos de internet hoje em dia. Né? Mas quem acompanhou, quem leu ou ouviu os bons documentários que há sobre as semanas pré-golpe, até os meses pré-golpe, percebe que a situação já estava bastante fora do controle do Allende, no sentido de haver muitos protestos, de já haver uma movimentação ali pedindo para que ele saísse, a inflação aumentou muito, a população estava... Boa parte da população estava descontente. A única coisa que ele não esperava, pelo que a gente lê, é que justamente o Augusto Pinochet fosse fazer o que fez. Ele estava esperando que viesse de outro lado, da Marinha ou de outros atores aí o golpe começa pela Marinha, né? Mas depois acaba envolvendo as outras armas, né? Sim, sim. E no caso do Chile, lembrando que os carabineiros também... são uma das armas, né? Que seria a polícia militar local. Lembrando que o Pinochet se torna comandante do exército do Chile depois do sequestro e assassinato do René Schneider, que era o comandante do exército garantista, que garante a posse do Allende. O René Schneider é sequestrado com apoio da CIA, o sequestro dá errado, ele é assassinado, e aí o Pinochet se torna comandante do exército. Né? Então, assim, porque sempre tem uns... Como o programa é Family Friendly, eu não posso usar os termos que eu quero. Né? Mas como sempre tem uns
umas criaturas, né, que falam, não, o processo que ocorreu no Chile não foi um golpe, foi um processo legal, porque o Congresso Nacional autorizou o exército, sequestrar e matar o comandante do exército não é um processo legal, tá? E lembrando, uma coisa que eu, a Silva, o Matias, a gente sempre fala aqui, tudo isso que a gente fala sobre ditadura Pinochet não é teoria da conspiração, não é coisa encoberta, porque os arquivos dos Estados Unidos foram abertos e entregues ao Chile, estão publicados. Tá? Então, assim, a gente sabe de muita coisa. O John Kerry foi entregar pessoalmente alguns deles. Então... E a situação do Chile, a crise política que se dá é pelo próprio sistema político, né? Porque cabe lembrar que o Salvador Allende, representante da Unidade Popular, ele é eleito com pouco mais de menos de 40 mil votos, né, de diferença do Jorge Alessandri, que era um candidato conservador, inclusive já tinha sido presidente do país. Numa eleição muito apertada e que não tinha segundo turno, né? Então o Allende ele já parte, né, de menos da metade de apoio da população, e toma algumas medidas impopulares para os setores mais conservadores, como a própria nacionalização do cobre, do qual os militares vão se aproveitar depois durante o regime Pinochet, né? Que é uma das poucas coisas que eles não revogam das medidas que foram tomadas, porque justamente daí que eles tiram boa parte, né, da renda do país, né? O setor minerador é muito importante para a balança comercial chilena, e o Allende mostrou que era uma decisão acertada pensando na prosperidade do país. E só para complementar, acho bastante interessante que essa notícia circule agora, que se debata esse tema, justamente porque a gente está há poucos dias, poucas semanas, do aniversário de 50 anos do golpe de 11 de setembro, que as próprias comemorações vêm causando intrigas políticas ali entre o governo de esquerda do Gabriel Boric e a oposição, que está com bastante força desde que houve a rejeição à Constituição. Então, não se sabe direito se essas comemorações vão tomar um lado ou outro, ou vão ser gerais, ou se haverá reivindicadores da ditadura aprontando aí durante as comemorações. Porque lembrando que, ao contrário da Argentina, existem muitos defensores do legado da ditadura militar, né? Inclusive com um candidato próprio, né? No caso, o José Antônio Cast. E só para comentar, né? Dois dos legados da ditadura Pinochet, um deles é o de milhares de mortos, e o outro é a maior crise econômica da história do Chile, em 1982, quando o PIB caiu 14% e o desemprego chegou na casa dos 24%. E vocês não ouviram errado, tá? O PIB caiu 14% em uma crise econômica. Então esses são os legados de Pinochet. E tráfico de drogas, esse é outro legado de Pinochet. Bem, a gente cruza a fronteira agora com a Bolívia, no qual está declarada, né, a guerra entre Evo Morales e Luiz Arce. O que aconteceu essa semana foi que parte da direção nacional do Movimento ao Socialismo anunciou que estava rompendo as relações com o presidente Lúcio Arce, né? Depois que o Evo Morales denunciou que um julgamento contra ele é acusado de difamação, teria intenção, né, de anulá-lo politicamente, né? E aí o vice-presidente do MAS, o Gerardo Garcia, afirmou que esse processo contra o Evo Morales é uma ameaça utilizada pelo Lúcio Arce, tá? E o Morales acusa o escritório de advocacia do ministro da Justiça, né, Ivan Lima, de defender uma empresa que atualmente está processando o Estado boliviano por 35 milhões de dólares. Tá? Então, o ministro da Justiça acusa o Evo Morales de difamação, né, por essa acusação, e aí é uma briga entre o ministro e o Evo, e que, obviamente, reflete na situação no MAS e na situação entre o Lúcio Arce e
o Evo Morales. E outro episódio também que mostra, né, essa divisão no partido governista foi no último domingo, durante o Congresso da Confederação Sindical Única de Trabalhadores Campesinos da Bolívia, em El Alto, no qual houve uma repressão policial durante o evento em El Alto, no qual o ex-presidente Evo Morales acusou o Luiz Arce de ter cometido um atentado criminal por conta, né, das centenas de feridos que tiveram nesse congresso, novamente repetindo, na cidade de El Alto, que é a principal base partidária do MAS. E essa fricção entre os dois, se não já guerra aberta, né, justamente como diz o jornal É o País, ela já vinha desde a época do início do governo, né? Evo Morales, como tantos outros líderes populistas ou com inclinações caudilhescas da América Latina, tem muita dificuldade de fazer sucessores, né? Foi assim com Álvaro Uribe e Romanel Santos, foi assim com Rafael Correia e Lenín Moreno, está sendo assim com Evo e Luiz Arce, e foi assim com outros também no passado. O próprio Perón nunca conseguiu fazer um sucessor ali. E, enfim, eu acho que essa situação é bastante... essa fricção é bastante perigosa, porque justamente aí em El Alto costuma se decidir muitas coisas, né? Muitos apoios, muitas greves, e, enfim, eu acho que isso pode crescer e desembocar num novo problema eleitoral aí quando terminar o mandato de Luiz Arce, porque Evo Morales quer voltar, apesar de a Constituição dizer que ele não pode de nenhuma maneira mais. Bem, da Bolívia vamos para a Argentina, no qual uma onda de saques a comércios passou de 150 e chegaram à capital Buenos Aires. Pois é, a coisa se descontrolou ali depois do resultado das primárias, né, que foram em que o ultralibertário Javier Milei teve mais votos e se configura aí como um dos favoritos para vencer a eleição de 22 de outubro. O que aconteceu no dia seguinte das eleições é que o Sérgio Massa, também candidato e atual ministro da Economia, um pouco para cumprir os requisitos do FMI com relação a pedidos de empréstimo que o país pediu, teve que desvalorizar a moeda. Agora, foi uma desvalorização muito brusca, muito sentida. O dólar paralelo, o blue, disparou e as pessoas foram às ruas atacar supermercados e comércios justamente em protesto e porque já não tem como pagar os preços que são cobrados, né? E houve uma certa polêmica aí porque a porta-voz do Alberto Fernandes acusou o Milei e a sua campanha de terem fabricado imagens de saques e que isso é que estava estimulando as pessoas a saquearem. Enfim, a temperatura da eleição se elevou ainda mais depois da votação das primárias. E a Burrich partiu para o ataque também contra o Milei, dizendo que essa situação não deve ser tomada de maneira eleitoral, né? Citando justamente um tweet do vencedor das primárias. Aqui é uma coisa até curiosa para vocês dois comentarem, que vocês, né, conhecem mais sobre a Argentina, mas se você entrar no Twitter, né, do Milei, por exemplo, o principal alvo dele hoje é a Patrícia Burrich e o Juntos pelo Câmbio. Inclusive, várias vezes ele se refere a Patrícia Burrich, né, como algo que a Silvia já tinha antecipado aqui, né, como a ex-montoneira, né, a ex-guerrilheira, né, como se a Patrícia Burrich fosse a Che Guevara, a nova Che Guevara, né, a reencarnação de Che Guevara. E para mim é muito claro, porque assim, o Milei quer disputar o segundo turno contra o Massa, porque sabe que os eleitores da Burrich vão migrar para ele. E a Burrich é a mesma coisa, né? Quer disputar o segundo. Então eles estão se batendo no primeiro turno para conquistar essa vaguinha no segundo e eventualmente, né? Porque o eleitorado do outro vai votar no que for pro segundo turno pela maior rejeição ao Massa por ele ser do governo Alberto Fernandes. Então eu achei isso curioso, enfim, se vocês
quiserem comentar ou não. Enfim, não, acho que o Matias está me olhando aqui com uma cara, eu não sei se ele quer me seduzir. É bem por aí. Não, acho que a sua explicação foi concisa e direta ao ponto. É tudo estratégia mesmo. E o Massa, nisso tudo, está tentando ganhar algum crédito político, até achando talvez irônico que todo mundo queira que ele passe para o segundo turno para que ele perca. E é justamente, mas o ponto de convergência entre a Burrit e o Milei é justamente a oposição à entrada ao BRICS, que pode ser o triunfo do Massa, né? Isso, e aí entra, né, a gente vai ter um bloco, né, o próximo bloco vai ser dedicado à cúpula dos BRICS, mas aí a gente trouxe, né, o convite, né, a Argentina foi convidada a fazer parte dos BRICS. Convite pode ficar, né, em suspenso ou não. O Alberto Fernandes celebrou isso. A Argentina foi um dos primeiros países que solicitou entrada no grupo, até porque a gente comentou recentemente, né, a China refinanciou parte da dívida da Argentina com o FMI, mas nem a Burrit e muito menos o Milei se animaram muito com isso. O Milei falou, inclusive, em alinhamento com Estados Unidos e Israel. Tá? Eu acho que ele não sabe direito o que significa o termo alinhamento, mas foi o termo que ele usou. Né? Então, assim, nenhum dos dois se animou muito com essa possibilidade, né, Silvia? Sim. Também o ex-presidente Maurício Macri, que é do partido da Burrit, também saiu dizendo que... Enfim, a crítica geral ali é por que nós temos que entrar nesse grupo, porque a Argentina estaria entrando com outros, vocês vão comentar isso mais tarde, mas enfim, vai estar entrando com outros países que não são democráticos, basicamente, têm democracias muito frágeis. E o que o Macri falou outro dia, por que nós não estamos entrando na OCDE, em outros grupos mais nobres, né? Enfim, por que esse governo quer que a gente se alie a esses parceiros? Então virou também uma forma de atacar o governo por parte de todos os oposicionistas. Lembrando também que uma das promessas de campanha do Milei, que tem sido pouco comentada, é justamente a mudança da embaixada argentina em Israel para Jerusalém, né? Também tentando buscar aí o voto da comunidade judaica, que é bastante expressiva na Argentina, além dos neopentecostais, né, que tem crescido bastante justamente pela ação de missionários brasileiros, né? A Igreja Universal é muito presente na Argentina, a Silvia pode confirmar. Sim, eles têm um templo gigantesco ali na Corrientes. Né? Quase uma quadra inteira ali. Possivelmente um ex-teatro, né? Putz, por isso vai ser muito chato. Né? E eles têm se expandido muito no interior também, nas províncias do norte, mais próximas ao Brasil, enfim. E o curioso dessa expansão é que sempre os programas evangélicos na TV argentina são de madrugada, né? E eles são proferidos ali por apresentadores brasileiros, falando em portunhol, pregando em portunhol. Essa é uma coisa interessante de vocês estarem discutindo, porque acho que também colabora, né, com esse comentário do Macri que a Silvia trouxe, o fato de que a Argentina ela foi convidada junto com o Irã. E você tem um trauma muito grande, né, na Argentina do atentado da AMIA, né, que muito provavelmente... Que vai completar 30 anos em 2024. Que muito provavelmente envolve o Hezbollah e o Irã, e depois o assassinato do Nisman, né? Que era o procurador que estava investigando. Investigava o caso, e aí ele se matou com 5 tiros nas costas, né? Para deixar claro, tá, gente, dizer que é sarcasmo, ele claramente foi assassinado, né? E o grande suspeito é o Irã, né? Pelo menos um dos grandes suspeitos, né? Não tô afirmando nada também, tá, Irã? Por favor. E durante o governo Carlos Menem, né? Isso, então acho que colabora também para esse convite, né, ter pego muito mal. E antes da gente passar, né, teve umas 2 ou 3 pessoas que acusaram a gente de estar espalhando fake news sobre o Milei quando a gente falou que ele queria suspender os negócios com a China. E mandaram um vídeo dele dizendo que, assim, ele como Estado não vai fazer negócios com a China, mas se entidades privadas quiserem fazer, ele não vai interferir. Gente, por favor, não sejam ingênuos. Ele falou claramente no programa de TV que queria suspender as relações com a China. Isso pegou muito mal, porque hoje a China é o maior parceiro comercial da Argentina, superou o Brasil. E aí ele deu uma retrocedida, falou, não, se entidades privadas quiserem fazer comércio, eu não vou poder fazer nada. Tá? Então, assim, antes de acusar a gente de alguma coisa, vejam a ordem cronológica dos 2 vídeos. E esse vídeo que você está mencionando, que é uma entrevista para Bloomberg, né? Ele fala isso, vai ser coisa dos privados ali, mas aí ele reforça a visão dele sobre a China. Ele fala,
não fazemos, não, meu governo não vai fazer trato com comunistas, enfim, dá umas 3 cacetadas na China, né? Então fica realmente bem claro que ele não quer saber disso. Bem, a gente cruza o charco agora só para uma curiosidade no Uruguai, já que o Spotify, a partir do seu líder global de interesses públicos, o Dusty Jenkins, enviou um ofício ao ministro de Educação e Cultura do Uruguai, o Pablo da Silveira, expressando sua profunda preocupação por conta de 2 artigos da rendição de contas que foi aprovada pela Câmara dos Deputados do país e será tratada pelo Senado, dizendo que se isso for aprovado, o negócio da discoteca sueca será inviável no paisito, porque, veja bem, eles querem que os artistas recebam mais pelos direitos autorais. Que absurdo. Não, Que absurdo. Comunistas. Bem, depois dessa cutucada, né, lembrando que a gente não ganha nada, viu, pessoal, do Spotify, assim, De plataforma alguma. de plataforma alguma, mas como a maioria dos nossos ouvintes vem da discoteca sueca, a gente não ganha nada. Só para deixar isso bem claro. Então quando vocês perguntaram qual a melhor plataforma para ouvir, onde vocês quiserem, não tem problema, tá? Fica aqui no Brasil tem a Aurelo. É a única que dá algum cascalho, né? Enfim. Antes de passar para a dica cultural da Silvia, só fazer um complemento do livro que eu tinha comentado antes, que é A Revolução Guatemalteca, de autoria do Greg Grandin, presente, né, na coleção Revoluções do Século XX, que foi dirigida pela Emília Viotti da Costa. E agora deixo o espaço para a Silvia dar a sua dica cultural. Vou dar uma dica cultural light, argentina, porque o noticiário está muito pesado, as pessoas estão muito desesperadas na Argentina, muito, enfim, preocupadas com o que vai acontecer. Então, eu queria recomendar uma comédia muito inteligente, muito interessante. O cinema argentino retrata como poucos aí a vida da classe média, né? Os conflitos da classe média, principalmente portenha. E é uma série que está na plataforma Star Plus. Aqui no Brasil pode ser vista. O nome original é El Encargado, seria algo como o síndico. Em inglês chama The Boss, e é com o Guillermo Francella, que vocês já conhecem do Segredo dos Seus Olhos, do clã? Do clã? Do clã. Do filme, filme. Não da Exato. série. Tem essa... E o Francella faz o papel desse responsável por um edifício que, na atual configuração do edifício, vive na terraça, ou seja, no último andar. Tem uma casinha lá. Só que alguns moradores decidem que querem fazer uma piscina no último andar e ele teria que sair. Iriam colocar no edifício uma dessas porteiras virtuais que existem na Argentina. E Francella, o personagem de Francella, começa a atuar, criando 1000 intrigas com mil moradores para tentar demovê-los dessa ideia, influenciar no voto para derrubar a ideia da piscina e que ele possa continuar lá. É muito divertida, embora o plot pareça meio prosaico. O título em português é Meu Querido Zelador. Nossa. O querido aí, totalmente gratuito. Não fui eu que escolhi, gente. É Meu Querido Zelador. Né? E a cena do Francella, né, que o Francella interpreta o Pablo, né? Junto com o Darín, porque é a Constituição Argentina, né? Todo filme candidato ao Oscar tem que ter o Darín. A cena em que eles falam ali, né, da paixão, né, de que um tipo pode cambiar de todo, de cara, de casa, de novo, de Deus. Aquela cena é sensacional. E lembrando que as maiores cenas do cinema. O Francella é torcedor do Racing, né, declaradamente, né, inclusive é uma sacanagem que o Sacheri faz, né, que por sua vez é torcedor do Independiente, que faz o vilão do filme ser torcedor do rival, né? Mas o Francella deve estar muito feliz com o empate que o Racing levou da Bombonera nas quartas de final da Copa Libertadores, no qual pode enfrentar o Palmeiras na semifinal. Não tem nada ganho ainda contra o Deportivo Pereira. Tá bom. Cautela. 4-0 de visitante, beleza.